Estou feliz pra caramba, tá aqui para compartilhar mais um pouquinho de Deus. Quem aí tá firme no desafio, Daniel? Quem memorizou os versículos aí da semana aí? Bonitinho. Jejum, oração, palavra. Amém. A gente está entrando hoje na segunda semana. Essa ministração é a base aí para essa segunda semana sobre santidade. E a nossa intenção é que, mais do que esse desafio, a nossa intenção com isso, essas 3 semanas, é realmente te encorajar a trazer isso como estilo de vida. Esse desafio, ele tem esse objetivo, é gerar no teu coração essa fome, essa sede. E o desafio, Daniel, tem que ser um estilo de vida: jejum, oração, palavra, uma vida consagrada, uma vida em santidade, uma vida em integridade. Isso tem que ser um estilo de vida. E esse momento, essas 3 semanas, a gente separa para isso, para que seja uma mola, para que seja algo que te impulsione a levar isso como estilo de vida. E hoje a gente quer falar sobre santidade, é o tema dessa semana, das meditações aí diárias dessa semana, sobre santidade. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, já entrando nesse tema, é o que vem na sua cabeça, o que vem na sua mente quando você ouve essa palavra, santidade. O que vem na tua cabeça? Que imagem vem na sua cabeça sobre santidade? Talvez seja uma imagem como essa, de um monge lá nas montanhas do Tibete, solitário, isolado. Talvez venha na sua mente essa imagem de um monge magro, pálido, sozinho. Talvez quando fala em santidade você pense nisso. Talvez venha na sua mente essa segunda imagem, que é uma imagem de guerra, de luta, de forças opostas, forças contrárias. Ou talvez essa terceira imagem de um pai com o seu filho, desfrutando de um momento de intimidade, de alegria, de desfrute. O que vem na sua mente? Que imagem que vem no seu coração quando você ouve a palavra santidade? Olha, eu quero te dizer que santidade está muito mais relacionada às imagens 2 e 3. Santidade está muito mais relacionada a uma questão de uma luta interior entre o espírito e a carne. E o que deve prevalecer é o espírito. Existe uma guerra no nosso interior entre a carne e o espírito. E santidade está relacionado a vencer essa guerra. Santidade está relacionada à terceira imagem também, porque santidade, a gente vai falar sobre isso, ela é uma ponte para a intimidade com Deus. Não tem como ter intimidade com Deus sem santidade. Então essa imagem reflete diretamente o que é santidade, a intimidade com Deus. Santidade não é viver isolado do mundo, sem contato com ninguém. Pelo contrário, é ser separado sim, mas em contato com o mundo você não se contaminar. E antes de tudo a gente precisa entender que a santidade, ela é um atributo de Deus. Santidade é um atributo de Deus, é uma característica de Deus, é uma palavra que expressa a grandeza de Deus. É uma palavra que carrega consigo a expressão máxima de toda a beleza, de toda a pureza, de toda a retidão que há em Deus, de toda a justiça que há em Deus. E a palavra santo é uma palavra que significa puro, perfeito, distinto, separado, sagrado. E Deus, ele é chamado na Bíblia de grande, ele é chamado de bom, ele é chamado de amor, ele é chamado de benigno, de bondoso, de misericordioso. Mas existe uma palavra pela qual ele é chamado nos céus, e essa palavra é santo. Santo. Quando você lê lá em Isaías capítulo 6, versículo 3, no ano 700 a.C., Isaías teve uma visão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu trono, e ao redor dele anjos declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor.
800 anos depois, João também teve a visão do Apocalipse e ele viu no trono de glória Jesus assentado e os anjos ao redor dele declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Se você subir aos céus hoje, 2022, já 2.800 anos depois da primeira visão, você vai chegar lá e os anjos vão estar ao redor do trono declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eu tenho certeza que eles não estão lá falando isso de maneira enfadonha ou cansativa, há 2.800 anos da primeira revelação, falando isso. Eu tenho certeza que eles não estão lá falando: Santo, 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 Santo. Eu já disse que é Santo, 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 Santo. Não, eles estão lá maravilhados, extasiados, olhando para Ele, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eles estão contemplando ao Senhor, e enquanto eles contemplam, eles são alimentados por tamanha beleza, por tamanha retidão, por tamanho brilho, por tamanha luz. Eu não sei se você já teve algum momento de contemplação na sua vida. Normalmente isso acontece quando a gente sobe lá uma montanha, quando você está de férias e vai lá no mar. Eu lembro de uma vez eu estar em alto mar, e eu olhei para todos os lados e aquilo não tinha fim. Eu olhava para todos os lados, aquilo não tinha fim. E aquele céu azul, e aquele momento eu tive uma contemplação. Eu comecei a contemplar a grandeza de Deus. Eu comecei ali a ficar extasiado. Até hoje, quando eu paro e penso naquele momento, eu me emociono de tão grande que foi aquela contemplação. Eu comecei a contemplar a grandeza de Deus, comecei a louvar a Deus. Quando nós contemplamos, nós somos alimentados. E os anjos ao redor do trono são alimentados pela beleza, pela grandeza de Deus, e declaram que Ele é santo, santo, santo. Você pode dizer isso? Santo, 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 santo é o Senhor. Essa é a palavra que descreve a expressão máxima da pureza, da beleza, da maneira como Deus é distinto, como Ele é separado, como Ele é único, como Ele é perfeito. Santo é a palavra que carrega isso. E hoje nós queremos falar sobre santidade. E eu quero passar para você alguns princípios básicos sobre santidade, porque nós precisamos ter um entendimento correto. Porque o entendimento correto nos leva a uma fé correta. O entendimento errado nos leva a uma fé errada. E muitas vezes as pessoas têm um entendimento errado sobre santidade, têm um entendimento como algo chato, como algo penoso, como algo pesado. E santidade não é isso. Santidade não é aquela primeira foto. Santidade é intimidade com Deus. E é esse entendimento que nós precisamos ter. O primeiro princípio eu quero que você guarde, se você está anotando aí, anote isso. É que a santidade é a vontade de Deus para a nossa vida. Você pode repetir isso? Santidade é a vontade de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, diz: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, santificação. É a vontade de Deus para você. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Santificação. Viver em santidade, é isso que Deus quer para você. Olha o que diz lá também em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Deus é santo e Ele quer que nós sejamos santos, assim como Ele é santo. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, 4 coisas acontecem. A primeira delas é a justificação. Nós somos declarados justos. Jesus olha para nós e fala: Pai, eu morri por aquele lá, Ele é justo. Nós também somos regenerados, recebemos uma nova vida, é a regeneração. Nós somos adotados como filhos, é a terceira coisa que acontece. E a quarta coisa é a santificação inicial. Naquele exato momento da entrega, ocorre uma santificação sobrenatural em nossa vida, mas é algo inicial.
E nós precisamos avançar, porque a santificação, ela tem 3 etapas. Essa santificação inicial do dia que você se entregou e Deus te visitou, Ele te tocou e você recebeu ali o sobrenatural de Deus. Mas a santificação inicial não basta. A palavra diz seguir a paz com todos, e a santificação é algo que a gente precisa seguir na nossa vida. A santificação tem que ser progressiva, e essa é a segunda etapa da santificação. Santificação progressiva que vai durar toda a nossa vida, vai durar uma vida toda. E uma terceira etapa é a santificação final, que é quando nós formos para a glória e nós recebermos um corpo glorificado, santificado. Mas o foco aqui é santificação progressiva, é esse trabalho que eu e você precisamos ter de seguir a santificação, de aperfeiçoar a nossa salvação. É sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que queremos tratar aqui hoje. Então esse é o primeiro ponto. Santidade é a vontade de Deus para a nossa vida. O segundo princípio é que a santidade é uma forma de expressar nosso amor a Deus. Diga comigo, santidade é a forma de expressar o nosso amor a Deus. São coisas que você precisa guardar mesmo no seu coração. Faz toda a diferença entender esse princípio. Quando você busca a santidade, quando você vive a santidade, você está expressando o seu amor a Deus. Olha só o que Jesus disse lá em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha só, não tem como falar em santidade sem falar de obediência. São duas coisas que estão conectadas, que estão interligadas, caminham juntas. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, ou seja, quem anda em santidade, é esse que me ama. Se você ama a Deus, você vive em santidade. Não tem como. Se você diz que ama a Deus, você só ama de verdade se você busca a santidade. Você precisa viver em santidade para provar o seu amor. Olha o que diz a palavra lá em 1 João 2, do 3 a 6. Eu não coloquei ali esse texto, mas preste atenção. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso. A verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João 2, 3 a 6. Aquele que diz eu o conheço ou eu o amo, mas não obedece aos mandamentos é mentiroso. É a mesma coisa que Jesus falou ali em João 14, 21. Se eu disser que eu amo a Deus, não, eu amo a Deus, Deus é tudo para mim, Deus é minha prioridade, mas a minha vida mostra outra coisa, eu sou mentiroso. Eu amo a Deus, mas eu não vivo em santidade, eu não busco santidade, eu sou mentiroso. Se eu digo que eu amo a Deus, mas eu não busco a santificação, então eu não amo de verdade. E hoje eu quero te encorajar realmente que esse amor seja prático na sua vida. Tua vida seja uma vida santificada. E o terceiro princípio é que a santidade, ela não é um fim em si mesmo, mas ela é uma ponte para a intimidade com Deus. Vamos repetir isso? Santidade não é um fim em si mesmo, mas é uma ponte para a intimidade com Deus. Essa frase é do John Bevere no livro Kryptonita. Não sei quem já leu esse livro aí, mas leia, é muito bom. E esse é um ponto central. Muito do entendimento errado sobre santidade é porque se buscava a santidade como um fim em si mesmo, como um objetivo. E na verdade a santidade ela não é um objetivo. O objetivo é a intimidade. A santidade é um meio, é um canal, é uma ponte. O objetivo é o reino. O objetivo é amar mais a Deus. O objetivo é a presença de Deus. A santidade é uma ponte que nos leva até lá. A santidade é um caminho que nos leva até lá, que nos permite ter intimidade com Deus.
João 14, 21, que eu li antes, Jesus termina dessa forma: aquele que me ama, aquele que obedece aos meus mandamentos, que vive em santidade, será amado de meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Revelação é intimidade. É no ambiente de intimidade que ocorre a revelação. É no ambiente de intimidade que nós conhecemos o coração de Jesus. Eu acho maravilhoso o Salmo 25 e 14, que fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer sua aliança. A intimidade, a revelação, é para aqueles que vivem em santidade, aqueles que vivem em temor, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Não tem como ter revelação sem ter intimidade, e não tem como ter intimidade sem ter santidade. Santidade é a ponte que te leva lá. Olha só esse outro texto, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 e 18, eu não pus isso aqui. Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, e eu os receberei, eu lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Visto que temos estas promessas, quais promessas? De Deus habitar conosco, de Ele ser o nosso Deus, de Ele ser o nosso Pai, promessas de intimidade, de presença. Visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina, aperfeiçoando a santidade. A santidade, ela é um meio, ela não é um fim, ela é uma ponte. Isso precisa estar muito claro na nossa mente. São esses os 3 princípios básicos que eu quero que você guarde sobre santidade. E qual que é o oposto de santidade? As obras da carne, a impureza, a imoralidade, é exatamente o oposto da santidade. É exatamente aquilo que é contrário, antagônico à santidade. Obra da carne, a imoralidade, a impureza. Olha só esse texto ali de 1 Tessalonicenses 4 e 7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Ou seja, a impureza é o contrário de santidade. Tudo que é perversão, que é pecado, que é obra da carne. E olha esse outro texto aqui. Eu deixei esse cachorrão aí para simbolizar essa força da carne, essa luta da carne aí dentro de cada um de nós. E a gente não pode alimentar esse cachorrão aí. Ele está pronto para te morder. Está pronto para arrancar um pedaço. Esse malvadão aí. A gente precisa alimentar o espírito. Olha o que é a obra da carne. Gálatas 5, 17 a 21. A carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Aquela guerra que eu falei lá no início. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha a listinha aqui que o apóstolo Paulo faz. Olha a listinha. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ele faz uma lista aqui de 16 coisas. Ele ainda continua falando, e coisas semelhantes a esta, porque se eu fosse escrever tudo aqui, não dá, é muita coisa. E ele começa pelo principal. Normalmente a gente faz uma lista, começa pelo principal. Quem estava aí ontem no Teams, eu falei um pouquinho sobre isso. Imoralidade sexual. Por que o apóstolo Paulo começa com isso? Por que Deus fala sobre isso por primeiro? Porque essa é uma fraqueza humana. É uma fraqueza comum a todos nós. Todos nós passamos por essa fraqueza na área da sexualidade e precisamos da ajuda do alto. Principalmente os homens.
As mulheres também passam, mas os homens ainda mais. E a Bíblia fala muito sobre isso, de Gênesis até Apocalipse, se fala sobre esse tema. E se você parar para pensar, a maior parte das agendas culturais hoje, do tempo que vivemos, estão relacionadas à sexualidade. Estão relacionadas a essa área, estão atacando os valores cristãos relacionados à área de sexualidade. E a palavra é muito clara, a palavra não deixa nada em branco. Olha ali em 1 Coríntios 6:18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Fujam, essa é a ordem. Não é para tentar resistir, não é para tentar enfrentar, não é para ver se você é o fortão, se você vai aguentar. É fugir, fujam da imoralidade. Se Deus está falando para fugir, é para fugir. Ele conhece o que Ele fabricou. Ele conhece, Ele nos conhece, Ele sabe as nossas fraquezas. Obedeça a essa ordem, não brinca com fogo, não deixa o negócio esquentar. Não vai para ver até onde vai dar. Não faça isso. Tem limites que não dá para chegar perto. Você precisa fugir da imoralidade, fugir dessa aparência do mal. Exemplos de imoralidade sexual: pornografia. Pornografia é um exemplo de imoralidade sexual que tem atacado a muitos têm caído nessa área de pornografia. Como é que está isso aí na sua vida? Pessoas até de fora da igreja têm montado grupos de ajuda em relação a isso, porque já foi provado cientificamente que a pornografia ela causa um dano psicológico, cerebral, ela ataca áreas relacionadas a vício, te gera uma dependência, te gera uma fraqueza física, mental, emocional. Quanto mais espiritual. Nós precisamos fugir, abominar isso. Sexo antes do casamento. Um negócio que hoje parece que as pessoas esqueceram disso. Esqueceram do que está na palavra. A palavra é clara a respeito desse princípio. Sexo é reservado para o casamento. É a coroa do casamento. É algo que Deus reservou para o homem e para a mulher quando se unem em união matrimonial. E muitos deixaram esse princípio de lado. A palavra é clara que aquele que peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. O que quer dizer? Isso é muito sério, gente. Atrai sobre você, sobre o seu corpo a condenação. Pecado sexual atrai sobre o seu corpo a condenação. A gente precisa temer isso. A gente precisa ter temor disso. Sexo casual, aí fora as pessoas saem numa noite e transam, e na primeira oportunidade, sem se conhecer. Isso não convém aos santos, isso não convém a nós, isso não convém ao povo de Deus. Ficar sem compromisso, conhecer uma pessoa e passar um tempo ali sem ter a intenção de compromisso, de aliança, isso não convém aos santos. Isso não é o que diz a palavra. Relacionamento com pessoas do mesmo sexo, a palavra abomina isso. A palavra é muito clara em relação a isso. Olha esse texto aqui em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino. Olha como a palavra é clara. Nem homossexuais passivos ou ativos. Tem isso na Bíblia, meu irmão. É pecado. E nós condenamos veementemente e vamos pregar essa palavra até o fim da nossa vida. Ninguém vai nos calar, porque é a verdade da palavra de Deus. Ah, mas será que é pecado mesmo tudo isso? É isso que o mundo vem tentar trazer. Hoje, o mal do século é o relativismo. Relativismo, mas será que é pecado mesmo? Eu tenho a minha verdade, você tem a sua, e está tudo bem, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu ponto de vista. Não, existe uma verdade, um princípio absoluto, que é a palavra de Deus.
Esse é o princípio que deve pautar a nossa vida. Talvez você olhe para o lado e pense, não, mas eu estou bem. Cara, você vê os caras da minha escola, lá da minha universidade, do meu trabalho, os caras são virados. Mas eu até que estou bem. Se você for se nivelar com a média é muito baixa. Eu falei isso da última vez que eu ministrei aqui. A média é muito baixa, é medíocre. Nós precisamos pautar a nossa vida nos princípios da palavra. Os princípios, eles são inegociáveis. Princípios são diferentes de regras. Sabe a diferença de princípio e regra? A regra, ela tem uma exceção. A regra sempre tem uma exceção. Agora o princípio não. O princípio, ele é imutável. Ele é infalível. Ele é absoluto, ele é inquebrável. Você jamais pode quebrar um princípio. A gente ouve falar isso por aí, né? Quebrando princípios. Mas na verdade você vai quebrar a sua cara. Você vai quebrar você mesmo. Eu falei sobre isso na última ministração. Eu vou quebrar a lei da gravidade. Eu vou subir lá no prédio, vou desafiar a lei da gravidade. Vou quebrar a lei da gravidade. Na verdade quem vai se quebrar é você. Lá no chão. O princípio, ele não é quebrável. Esse ano o agricultor fala, eu não vou plantar nada, mas eu vou colher. Ele não vai colher nada. Porque o princípio, ele é inquebrável. Os princípios da palavra de Deus, eles são imutáveis. É aqui que nós temos que pautar a nossa vida. Aqui é o padrão de santidade. Não é o que a cultura diz, não é o que tenta nos enfiar a goela abaixo a respeito de sexualidade ou qualquer outra coisa. É o que está na palavra de Deus. Esse é o princípio que nós precisamos pautar a nossa vida. Eu separei alguns só para falar aqui. Depois ele fala de impureza. Ele cita lá na lista. E a impureza, ela é como uma rachadura, ela é como uma fissura. E olha, eu até coloquei isso ali. Um pouco de impureza compromete toda a unção de Deus em sua vida. Você quer ter unção de Deus na sua vida? Você quer? Levanta sua mão. Você quer ter unção de Deus na sua vida? Então você tem que deixar toda a impureza. Tem que deixar toda a impureza. Impureza de pensamentos, impureza de palavras, impureza de atitudes. Todo pensamento, ele tem que ser levado à obediência de Cristo. Toda palavra, ela tem que ser pura, ela tem que ser agradável, tem que ser temperada com sal, como diz a palavra de Deus. As nossas ações têm que ser livres de orgulho, livres de arrogância. Se livrar de toda a impureza. Eu lembro quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, eu estava buscando mais de Deus, eu estava numa busca pela unção de Deus na minha vida. Eu estava orando muito por isso. E na época uma irmãzinha do coque, sabe a irmãzinha do coque? Ela chegou e falou, olha, Deus me falou que você está buscando, que você está orando, mas é o seguinte, tem algumas fissuras que você precisa corrigir na sua vida. Deus só mandou falar isso. Tem algumas fissuras que você precisa corrigir na sua vida. Isso é profecia, né? Estava só eu e Deus falando, e do nada chega a irmãzinha do coque e traz essa revelação. Eu, beleza, entendi o recado. E Deus estava falando comigo sobre impureza. Estava levando uma vida correta, estava buscando a Deus, mas existiam algumas coisinhas, alguns pensamentos impuros, algumas atitudes que não condiziam, algumas palavras que não eram adequadas. E essas pequenas coisinhas são como fissuras, são como rachaduras. E olha, não tem como encher um vaso rachado. Não tem como colocar unção na sua vida se existe impureza. Deus não coabita com a impureza. A unção de Deus não coabita com o pecado. Então se livre disso, se livre de toda a impureza. E ele fala de um monte de coisa, eu não vou ficar aqui lendo toda essa lista extensa. Ele fala sobre inveja, sobre discórdia, sobre dissensões, divisões. O que eu quero te dizer é que existe uma forma de vencer tudo isso, e ela não é natural. Não é pelo nosso braço, não é pela nossa força, cara. É pelo Espírito. Existe uma vitória para a nossa vida pelo Espírito. Lá em Gálatas 5,16. Por isso eu digo, vivam no Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É pelo Espírito que nós vencemos a carne. É pelo Espírito que nós vencemos aquela guerra
É pelo Espírito que nós vivemos em santidade. Olha, a tentação, ela é algo que nos acompanha e sempre vai acompanhar. A tentação é algo natural, é algo humano. Mas o livramento de Deus na tua vida é sobrenatural. O problema é que a gente inverte isso. A gente começa a pensar que a tentação é sobrenatural, que é o diabo, e que o livramento é pelo nosso braço, é natural. E não, a tentação ela é humana. A palavra diz lá em Tiago 1, 14 e 15 que a tentação vem de nossos desejos, que nos seduzem, nos arrastam. E esses desejos dão a luz ao pecado, e o pecado, quando se desenvolve plenamente, gera a morte. A tentação é algo natural, mas o livramento é sobrenatural. Lá em 1 Coríntios 10, 12 e 13 diz: se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e não permitirá tentações maiores que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída que consigam resistir. Quando você é tentado, que é algo natural, é um desejo natural, creia que o Espírito de Deus te dará a vitória. Ele vai te mostrar um escape, uma saída. Você só precisa estar atento. Você precisa estar atento. Ele vai sempre te dar uma saída, mas você precisa ir por essa saída. Você precisa correr, fugir por essa saída. Amém? Eu quero avançar aqui e falar com você duas atitudes de Daniel, que a gente está falando de Daniel, para uma vida em santidade. E aqui eu começo essa mensagem depois dessa breve introdução. Brincadeira, gente. Até a meia-noite a gente termina, fica tranquilo. Duas atitudes de Daniel para uma vida em santidade. Eu vou passar rapidamente com você. Capítulo 1. A gente vai ler alguns versículos aqui. Depois lá no capítulo 6. Versículo 13 do capítulo 1. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. De sua própria mesa, lá no versículo 5, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho, e eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Versículo 8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. Versículo 15, passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. Versículo 18, ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparado a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de todo o reino. E lá no capítulo 6, versículo 4, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel e não era desonesto nem negligente. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Eu quero ser bem rápido aqui, em 10 minutos, que a gente possa extrair desse texto o cerne dessa mensagem, das duas atitudes de Daniel para uma vida em santidade. Esse contexto aqui você já conhece, você leu ali o texto nessa semana. Nabucodonosor foi o cara que
criou esse império babilônico, que foi algo estrondoso na história da humanidade, um dos maiores impérios que já existiram aqui. E ele era muito sábio no sentido de governar. Ele ia até as regiões que ele dominava e ele deixava o povo lá vivendo em paz, cobrava baixos impostos, mas levava consigo aqueles que eram mais cultos, aqueles que eram da nobreza, aqueles que tinham aptidão social, que tinham conhecimento cultural, que se comunicavam bem, que eram bonitos em aparência, eram fortes, eram dotados de talentos e dons. Ele levava essas pessoas consigo e com isso ele formava ali novos governantes para o seu império, para a expansão do seu império. E Daniel fazia parte desse grupo que foi selecionado. Ele foi selecionado para passar por esse treinamento de 3 anos. 3 anos ali aprendendo da cultura, aprendendo o sistema babilônico. E aí Daniel, lá no meio disso tudo, com os seus irmãos ali, israelitas, povo de Judá ali junto com ele, ele assentou no seu coração. Eu acho interessante, eu gosto muito dessa palavra. Ele assentou no seu coração não se contaminar. E aqui a gente extrai o primeiro ponto, que é a primeira atitude, que é convicção. Diga convicção. Para viver em santidade você precisa disso, convicção, uma clareza, uma firmeza, um entendimento claro, uma consistência, uma determinação, uma decisão no seu coração a respeito de princípios, a respeito dos princípios da palavra de Deus. Daniel assentou, ele decidiu viver uma vida que agrada a Deus. Seja consistente, seja você também consistente, tenha princípios claros, não negocie esses princípios. Se você não tiver uma firme convicção, uma firme decisão no seu coração, você vai cair na hora do confronto. Na hora que você for confrontado, você vai falhar, você vai faltar, se você não tiver essa convicção firme no seu coração. Deixa eu te perguntar, qual que é o manjar do rei nos nossos dias? Qual que é o manjar do rei hoje nesse sistema que vivemos? Porque ali existia um sistema babilônico e hoje existe um sistema. É a cultura sorrateira, silenciosa, enganosa. É o manjar do rei servido nos nossos dias nas escolas, nas universidades, nas músicas, nos filmes, nos desenhos, nas artes. Existe uma cultura enganosa, maligna e sorrateira tentando estragar a sua alma, e você precisa estar atento com isso, para que você não se contamine com essa cultura. Por isso que você precisa ter claros os princípios da palavra, porque a cultura é silenciosa, sorrateira. E somente entendendo os princípios e tendo isso assentado no seu coração é que você consegue não negociar, é que você consegue dizer não para aquilo que é mentira, para aquilo que é engano. E a vida cristã, ela é uma vida de posicionamento. Olha, você precisa se posicionar. Lá na sua universidade, lá no seu trabalho, você precisa se posicionar. Daniel se posicionou. Ele disse, eu não vou me contaminar. Ele assentou no coração que ele não ia se contaminar. Se ele não assumisse essa posição, ele ia ser contaminado pelo sistema babilônico. Porque ia ser muito fácil, ele está ali aprendendo a cultura, daqui a pouco ele está comendo da porção do rei. E olha, a porção do rei, diz a palavra, que era a mesma comida que o rei comia, a mesma carne, o mesmo vinho, a mesma bebida. E Daniel participando disso, ele ia, cara, isso aqui está bom demais, está bem melhor do que onde eu morava. Isso aqui, Babilônia é bom demais, Babilônia é fantástica. E é isso que a cultura quer fazer, quer relativizar as coisas. Quer que você pense, não tem nada a ver, nem é tão errado assim, todo mundo faz, está tudo bem. Olhando para o lado, eu estou bem melhor. Não negocie, não fique em cima do muro. Tem um ditado que diz, o muro é do diabo, e é verdade. O muro é do diabo, você precisa se posicionar. Se posicione em Deus, tenha firmeza, tenha clareza. E a segunda atitude é compromisso. Diga, compromisso. Se comprometer com determinado modo de ação. Disciplina. Você precisa ter disciplina no processo. Esse texto que eu separei ali, de quando Daniel soube do decreto que ele não podia mais orar, ele bateu os ombros e falou, e daí?
Vão me matar? Pode matar. Eu vou continuar orando da mesma forma. Não pode mais orar, vai ter um decreto que quem orar vai morrer? Eu vou continuar orando da mesma forma. É compromisso. Tenha disciplina, tenha compromisso, se comprometa com a santidade. Tenha temor, não abra mão de santidade. É isso que distingue as pessoas que têm resultado em Deus, as pessoas que vivem mais de Deus ou não. Porque algumas pessoas vivem coisas incríveis e outras não. Com Deus, é compromisso. É disciplina de fazer o que precisa ser feito. Diariamente, continuamente, fazer o que precisa ser feito, buscar o que precisa ser buscado, em consagração, em jejum, em oração, em santidade, em integridade. É o desafio Daniel, dia após dia. Isso aqui é uma propulsão para você continuar, para você adotar como estilo de vida. É isso que vai te levar a níveis incríveis com Deus. Como é que está o seu compromisso com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Deixa eu fazer um testezinho com você, bem rapidinho, algumas perguntas. Responda só para você. Você participa de algum grupo de WhatsApp que você sabe que não deveria estar? Lá rola umas fotozinhas indecentes, uns vídeos que não são muito legais, que talvez se Jesus estivesse naquele grupo, ele ia cair fora. E aí? Você está em algum grupo de WhatsApp assim? Você eventualmente consome bebidas alcoólicas ou outro tipo de entorpecentes com amigos de fora da igreja, só para se sentir aceito, para estar junto com a galera? Você se envolve nessas práticas? Mas é só de vez em quando, não tem nada a ver. Você eventualmente passa dias sem orar. Putz, esqueci de orar. Nossa, passou 3 dias. Esqueci de fazer o devocional essa semana. Esqueci de ler a Bíblia. Nossa, faz uma semana que eu não abro a Bíblia. Jejum não é um hábito na sua vida. Estou jejuando agora, desafio Daniel. Você tem algum desentendimento ou mal resolvido com algum amigo ou familiar que se estende já há algum tempo e você não resolve isso? Deixa para lá. Você nunca participa de nenhum ministério, louvor, kids, connect, nada aconteceu, GA, mídia. Olha, se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, eu sugiro você rever o seu compromisso com Deus. Eu sugiro você rever a sua convicção em Deus. Você rever o quanto você está comprometido com a palavra e com a santidade. Nós nos tornamos aquilo que estamos comprometidos. Essa é a verdade. Aquilo com que você está comprometido é aquilo que você vai se tornar. Aquilo que você está comprometido é aquilo que você vai viver. Quão longe você vai chegar em Deus depende do seu comprometimento. Depende da sua disciplina nesse processo. Sabe, essa ideia de compromisso, de temor, ela está muito fragmentada nessa geração. As pessoas não falam mais em temor. As pessoas perderam o temor. Nós estamos na era da graça. Deus é graça. O mesmo Deus de graça é o Deus de juízo. E existe sim uma graça salvadora, uma graça para salvação. Quando nós entregamos a nossa vida é pela graça sois salvos. Mas essa graça não é para nós continuarmos pecando, essa graça é para não pecarmos. É o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 5:20, onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, diz Paulo, de maneira nenhuma. A graça de Deus é para você não pecar. Para você não pecar. Por isso que Jesus ensinou a orar: Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É uma graça para você não cair em tentação. É uma graça que te ajuda no momento da tentação. Não é uma graça para pecar, é uma graça para não pecar. Nós precisamos de temor.
Eu já mostrei isso também na última ministração. E a palavra, ela repete muitas coisas. Eu estou repetindo algumas coisas aqui, porque quando a gente repete é porque é importante. E essa frase de John Wesley, extremamente relevante para os nossos dias: dá-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Nós precisamos seguir a Deus, primeiro com desejo e depois com temor. Primeiro o desejo de buscá-lo, desejo de estar na sua presença, desejo da sua face. Mas se faltar o desejo, que não falte o temor. Nós não podemos perder o temor. Geração, não perca o temor. Jovens up, não perca o temor, não perca o temor a Deus. Deus quer resgatar nessa noite o temor nos corações, amém? Amém? Deus quer resgatar o temor nos nossos corações. Eu quero te convidar a se colocar em pé, a gente já está caminhando para o final, para encerrar. E eu quero fazer uma oração com você. A palavra lá em Josué diz: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Deus quer fazer maravilhas. Quem quer viver maravilhas com Deus aqui? Amém? Eu também quero. Mas a palavra diz: santifiquem-se. Existe uma condicional, que é santidade. Não tem como viver maravilhas, não tem como viver um avivamento sem santidade. Santidade destrava o avivamento. Tem gente querendo fluir em Deus, tem gente querendo derramar a unção de Deus sem santidade, não tem como. Deus não enche um vaso rachado, não tem avivamento se o altar estiver quebrado. Se você quer viver avivamento, você precisa de santidade. Quem quer viver um avivamento na sua vida? Diga: eu quero viver um avivamento. Diga: eu quero santidade. Eu quero santidade. Você pode falar com força isso: eu quero santidade. Você precisa desejar isso: eu quero santidade. Muitos querem os resultados que Daniel tinha. A gente lê esse livro, a gente vê esses textos maravilhosos, revelações, visões. Daniel na cova dos leões, Ananias, Misael e Azarias no meio da fornalha, e Jesus ali com eles. Mas para ter esses resultados, a gente precisa ter o compromisso que eles tinham. A gente precisa dessa convicção no coração e desse compromisso de fazer o que precisa ser feito. Enquanto essa canção toca, eu quero que você mesmo se derrame diante do Senhor, que você peça para esse fogo santificador de Deus, esse fogo do alto, toque no seu coração, toque na sua mente, gere essa santidade. E depois a gente vai orar. Fale com Deus nesse momento.